Aleluia, graça e paz, queridos. Boa noite. Então, vamos cultuar mais uma vez. Eu quero te convidar para iniciar com uma oração. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu creio que essa noite é uma noite de provisão, uma noite onde o Senhor vai manifestar do seu amor e do seu conhecimento. Cremos na unção do Espírito Santo que flui através de nós e sobre nós. Cremos que fará infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, conforme o teu poder que é eficaz em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças por mais uma oportunidade de cultuar ao Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Então, vamos engrandecer ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Vamos fazer mais uma vez. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é a nossa rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, Ele é o nosso Rei exaltado. Glórias ao teu nome, Pai. Santo, santo.
Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Tu que estás assentado no mais alto e sublime trono, reinando para todo sempre. Te exaltamos, poderoso Deus. Oh, tu és digno, digno de toda a honra e de toda a glória. Te adoramos. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante suas mãos e declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante sua voz e declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus,
poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Oh Pai querido, te adoramos. Te damos graças pela nossa vida. Te damos graças pelo sangue de Jesus, que nos abriu o acesso ao trono da graça. Te louvamos e te bendizemos nessa noite, Pai, sabendo que o Senhor é infinitamente melhor. Não existem palavras no nosso vocabulário que te qualifiquem da maneira correta, Pai. Nós queremos te agradecer, nós queremos te honrar e te louvar cada vez mais. Você pode aí onde você está dizer palavras do seu coração para o coração de Deus como forma de agradecimento. Seja grato ao Senhor, seja grato a Ele com toda a sua força, com todo o seu coração. Ele nos tem guardado, nos tem protegido, nos tem levantado. Aleluia! O medo e a tristeza não podem nos dominar, porque o Espírito Santo de Deus é quem habita. Nós somos morada do Deus Altíssimo, glorioso e todo-poderoso Deus. E a sua palavra nunca, de maneira nenhuma, volta para Ele vazia, mas ela faz em nós aquilo que lhe apraz. Nós adoramos ao poderoso Deus, o único que é mais do que suficiente em cada momento. Santo, justo e verdadeiro é o seu nome. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Santo e poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não estranhe esse novo momento e esse novo formato, porque estamos nos adaptando às situações que estamos vivendo, amém? A igreja não parou, a igreja não vai parar, e eu creio que esse é um tempo glorioso na presença do Senhor, onde nós vamos ser fortalecidos, animados e fortalecidos no Senhor. Eu quero te animar com a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Cristo abundantemente em nós. Você pode dizer isso? Que Cristo, Ele é superabundante em você. A vida do próprio Deus habita dentro de você. Aleluia. Você está feliz porque Cristo habita em você? Você tem gratidão nos seus lábios? Saiba que essa palavra tocou no nosso coração. E foi o próprio Deus quem colocou isso. Nós cremos que esse é um tempo de crescimento, um tempo de aceleração no Senhor. E vamos ver coisas maiores acontecendo, milagres, prodígios e maravilhas. Esse é um tempo de estarmos mais ligados com o Senhor. E eu creio que todo crente tem uma proposta de vida abundante, mas somente em Cristo Jesus. Eu e você só podemos ter a vida abundante por causa de Cristo. E não tenha medo, não se furte, porque as situações aqui fora não estão funcionando ainda do jeito que deveriam estar funcionando. Mas Deus, Ele é o nosso alto refúgio, Ele é a nossa fortaleza, nele nos movemos e existimos e tudo mais. Cristo é o ambiente e a atmosfera por meio de quem o amor de Deus se revela nos alcançando. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos abrir sua Bíblia. Vamos movimentar-nos com a palavra de Deus. Eu creio que essa noite é noite de ensino da parte do Senhor, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém, que diz: Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Ele é o nosso ar que respiramos. Ele é o meio da nossa vida. Ele é quem nos inspira a falar, a viver.
E eu quero dizer para você, nós vamos falar um pouco de Efésios. O livro de Efésios tem revelações poderosas para mim e para você. Os termos que o apóstolo Paulo usa em Cristo Jesus, no Senhor, nele, ocorrem nesse livro de Efésios, ocorrem no Novo Testamento, nas cartas paulinas, 160 vezes. Mas só no livro de Efésios, 36 vezes. Ou seja, isso está enfatizando a mensagem cristocêntrica. Cristo, o centro da verdade, o centro do Evangelho. O Evangelho que Paulo ensinava era Cristo em vós, a esperança da glória. E, amados, a mensagem que hoje tenho é Cristo abundantemente em nós. E Ele já está vivendo em nós. Quando você fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você colocou a vida abundante de Deus dentro de você. O Espírito Santo veio e trouxe a própria vida de Deus para dentro de nós. E é essa vida abundante que eu quero lembrar a você, que nessa vida abundante, desse evangelho cristocêntrico que Paulo pregou, ele passou a ser a referência para a igreja gentílica, que é a minha e a sua igreja. Nós que estávamos fora da comunidade de Israel, nós que éramos separados de Deus, mas que fomos aproximados em Cristo Jesus e passamos a ter as promessas que Israel vivia. Veio até nós a bênção do crente Abraão, por causa de Jesus Cristo. Aleluia! Estar em Cristo significa que todo crente que vive e age, agora o faz, não na mesma esfera natural, mas na mesma esfera do ambiente onde Cristo está. Você consegue perceber isso? Você, em Cristo, está em regiões mais altas, está no nível mais alto. Mas se você for depender da sua própria força, olhar naturalmente, nós vamos dizer que estamos fracos, que somos incapazes de produzir resultados. Mas essa não é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E Cristo é o verbo vivo de Deus que fez para mim e para você uma substituição. Ele tirou tudo que nos era defeituoso e colocou a prosperidade da vida dele, a vida plena, a vida perfeita que era dele, por mim e por você. E nesse último domingo nós comemoramos a Páscoa do Senhor. E eu creio que foi um tempo maravilhoso, que você teve a oportunidade de estar junto com a sua família, junto com pessoas que você ama, celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero lembrar para você que esse Cristo, ele trouxe uma vida maravilhosa para mim e para você. Aleluia! Todo crente vive e age agora na mesma esfera de Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 5, no versículo 8. Diz, mas Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. No capítulo 8 também de Romanos, versículo 21. Aleluia. Capítulo 8 de Romanos, versículo 21 diz assim: libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Que Paulo está falando da manifestação da glória dos filhos de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios 1, 18. Lembrando que eu estou lendo na versão de Jerusalém. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual a esperança que o seu chamado encerra. Qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos. Nós temos uma esfera de atuação. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Fala ainda desse ambiente que nós estamos hoje no Espírito, em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 27.
A estes quis Deus tornar conhecidos qual é entre os gentios a riqueza da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o nosso novo ambiente. É o ambiente onde o redimido está. É o ambiente onde Cristo vive. Cristo é a unção, é o ungido, é o nosso Messias, o que morreu e ressuscitou e nos deu a sua vida abundante. Aleluia! Em Cristo é que temos a comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Por meio dele e apenas por meio dele, entramos numa relação onde passamos a experimentar a vida eterna. A vida abundante de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Em Cristo, entramos numa relação onde passamos a experimentar a vida que é a própria vida do Cristo. Em Gálatas 2:20, Paulo fala, vamos lá, abra sua Bíblia. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo explica que a vida que ele vive agora não é mais simplesmente natural, mas é uma vida sobrenatural, uma vida onde o próprio Filho de Deus vive através da nossa vida. Aleluia. E ele diz assim, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós nos movemos nesse ambiente, amados. Não adianta dizer que tem outro tipo de evangelho. O evangelho de Cristo é o que foi pregado para nós. É esse evangelho que Paulo fez questão de ensinar a todos os filhos espirituais dele. E nós fazemos parte dessa nova aliança. A igreja de Cristo. O ambiente da igreja. Aleluia. E essa vida que Cristo flui através de nós, torna para nós uma dependência, ou demonstra não apenas uma união pessoal, mas uma profunda dependência dele. Aprenda que hoje nós não somos mais os donos dos nossos narizes. Nós temos um Senhor e dono, um Senhor e mestre. Aleluia! Deus é bom. Todos nós nos identificamos com Cristo em sua morte e ressurreição. Se você fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e isso aconteceu na sua vida. Aleluia. Fomos crucificados com Ele na sua cruz, onde fomos salvos da condenação eterna, libertos do domínio do pecado. Não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Não se desligue no espírito, não se desligue daquilo que Deus já colocou no seu coração até aqui. Você não precisa viver o que o mundo está vivendo. Você precisa viver as coisas que Deus propôs para você. Você entende isso que eu estou falando? Você crê que isso é uma verdade? Aleluia! Fomos crucificados com Ele, mas ressuscitados juntamente com eles. Mas vamos ver o que a palavra diz a respeito dessa afirmação. Fomos libertados da condenação do pecado. Romanos, capítulo 6. A partir do versículo... Vamos ler os versículos 4, 8 e 14. Aleluia! Romanos 6, 4, 8 e 14. No versículo 4, a palavra de Deus diz: portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Versículo 8. Mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com Ele. E o 14 diz: e o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Favor de Deus. Poder disponível. Aleluia. Gálatas capítulo 5. Vamos passear muito pela Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículos 24.
E depois nós vamos ler 6,14. Gálatas 5. Aleluia. Versículo 24. Abra sua Bíblia, movimente-se. Se estimule a ler a palavra. Porque, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Eu sei que nesse tempo de isolamento, às vezes, pensamentos vazios. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter cuidado de toda palavra frívola que saia da nossa boca. Palavra, ela é fruto de pensamentos. E um dos significados de palavra frívola é palavra sem futuro. Palavra que não deve sair da nossa boca. A nossa boca deve estar cheia da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que funciona, não os nossos pensamentos. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Diz assim: quanto a mim, não aconteça gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem o mundo está crucificado, por quem o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo está dizendo aqui que ele já está crucificado com Cristo. O mundo não tem mais nenhuma atividade de interesse para Paulo, a não ser o ser ganhar almas. E ele era um ótimo evangelista. Ele saía pregando em todos os locais, em todas as oportunidades. Ele dizia que pregava em tempo e fora de tempo. Amém? Se isso for o tempo que você vai ocupar, seja a palavra de Deus para que você pregue para as pessoas do mundo, mas não deixe o mundo influenciar a sua vida. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Colossenses 2, 12 e o verso 20. 2, 12 e 20. O versículo 12 diz: fostes sepultados com ele no batismo, também como ele ressuscitaste, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E o versículo 20. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais, como se ainda estivesseis no mundo, as proibições de como? E aqui a gente vai ler o 21 só para entender. Não pegues, não proves, não toques. Paulo está falando de costumes, tradições, que diziam que isso aqui é pecado, se você comer isso é pecado, se você vestir isso é pecado. Amados, glória a Deus pelo evangelho que liberta. Graças a Deus pela a palavra revelada, pela palavra da verdade, que diz que Deus não está olhando para usos e costumes, Ele regra a nossa vida assim, uma vida de santidade, lógico, nós temos que ter o bom senso no que vamos fazer, no que vamos comer, como vamos vestir, como vamos tratar. Mas não é isso que se trata o Evangelho. O Evangelho trata de uma novidade de vida. Amém? E é isso, Cristo abundantemente em nós. Eu e você fomos chamados para viver de uma forma diferenciada, de uma forma especial. Você está pronto para celebrar a sua abundante vida em Cristo Jesus? Vamos continuar lendo. Uma vez recebido esse entendimento de que fomos crucificados com Cristo, estamos mortos para o pecado, estamos mortos para a influência do mundo. O mundo não nos domina, o pecado não nos domina. Nós fomos livres do pecado. Nós fomos libertos da influência da morte que o pecado tinha por consequência. Para vivermos uma vida abundante, uma vida de justiça em Deus. Uma vida segundo os padrões de Cristo. Uma vez recebido esse entendimento, devemos fixar na nossa mente coisas que efetivamente funcionam nesta nova realidade estabelecida no reino de Deus. Deixando que as nossas atitudes sejam determinadas por esta posição. Qual posição? De estar em Cristo, de estar vivendo o reino de Deus, de estar andando naquilo que Deus nos chamou para andar. Eu não canso de repetir isso. Essa música tocou a minha vida, mudou muita coisa da minha história, porque era tudo que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. É direito meu, é minha herança. Nós temos uma proposta de vida abençoada em Cristo Jesus. Não se deixe parar, desanimar por esse tempo de isolamento social, de distanciamento social, mas se associe com Deus.
Se associe com aquele que mudou a história da sua vida. Busque ser mais íntimo com o Senhor. Busque conhecer-se nele, porque a palavra que nós estamos trazendo é Cristo abundantemente em nós. Que Ele seja abundante no meu falar, que Ele seja abundante no meu agir, que Ele tome toda a minha vida, as áreas da minha vida devem ser abençoadas através da vida do Cristo que vive em mim. Amém? Então, a realidade que eu vivo é a realidade do reino de Deus. Devemos agora, a partir desse momento que nós temos esse entendimento, estou em Cristo, fui crucificado com Ele, Ele se identificou comigo, eu me identifico com Ele. Hoje eu passo a estimar, olhar, falar, considerar tudo partindo da perspectiva celestial. Porque Deus não olha mais o mundo como um mundo pecador que Ele deve novamente enviar Jesus. Não, Ele já fez isso. Nós começamos lendo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele já fez isso. Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já está assentado à destra da majestade santa, esperando o dia de buscar a igreja pura, perfeita, santificada, que anda em amor, mas que anda nos princípios que Ele estabeleceu, nos parâmetros que Ele estabeleceu, pensar como Deus pensa, através da perspectiva celestial. Deus não vê mais o mundo enfermo. Por mais que Ele faça milagres e pessoas ainda estão vivendo, eu não estou negando doenças, eu não estou negando situações contrárias, eu estou dizendo que Deus não faz isso. Deus já providenciou toda a ampla suficiência em Cristo Jesus. Você está pronto para viver essa ampla suficiência? Que os seus olhos espirituais sejam abertos em nome de Jesus. Para que você consiga entender que você tem que olhar, falar, considerar tudo partindo da perspectiva celestial. O pensamento de Deus deve ocupar a sua cabeça. Aleluia! Ou seja, nossos alvos, atividades e ambições devem trazer em evidência a nossa nova realidade espiritual. A minha realidade agora não é de uma pessoa sem Deus, de uma pessoa que não tem o amor de Deus, de uma pessoa que não vive porque não tem mais comunhão. Não, amados. Nós temos a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós temos a vida do próprio Deus habitando em nós. Nós temos o Deus, Espírito Santo, nosso companheiro de todas as horas, o qual ungiu a Jesus de Nazaré. Aleluia! Ele está sobre nós, Ele está dentro de nós, Ele flui através de nós. Então nós devemos andar com as mesmas evidências que Cristo andou. Jesus já orou por mim e por você, dizendo que as mesmas obras que Ele fez, nós faríamos. E Ele ainda disse que faríamos maiores, os discípulos de Jesus fariam maiores. Amados, o mesmo texto do Evangelho de João diz que no final não haveriam livros se escrevessem todos os fatos e atos de Jesus, todos os milagres, tudo que Ele conquistou, tudo que Ele fez durante seus 3 anos e meio aqui na terra. Mas Ele disse que nós faríamos obras maiores, amados. Estamos no tempo onde o Espírito quer evidenciar a vida de Deus em mim e em você. Aleluia! Como é que eu vou viver isso? Devemos trazer em evidência a nossa nova realidade. No capítulo 3 de Colossenses fala de coisas maravilhosas. Vamos ler. Vamos destrinchar ele do capítulo 3, do 1 ao verso 17. A gente vai ler rapidamente, tocar em algumas coisas. E vamos seguindo em frente. Estamos aprendendo que Cristo deve viver abundantemente em nós. Independente do que está fora, funcionando ou não, dentro de nós, flui uma vida, a vida abençoada de Cristo Jesus. No capítulo 3, versículos do 1 ao 4, de Colossenses, diz assim: é a união com Cristo celeste, é o princípio da nossa nova vida. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não das da terra, pois morrestes e vossa vida está escondida em Cristo, em Deus.
Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória. Aleluia. Do 1 ao 4 nós buscamos as coisas espirituais. É assim que Paulo está dizendo, pensando das coisas do alto, falando das coisas que estão no alto, buscando manifestar aquilo que Cristo manifestou. Jesus, todas as vezes que ele falava algo, todas as vezes que ele fazia algo, ele dizia, eu só faço, só falo e só ajo conforme o Pai me mostra. Então nós temos um padrão nele. Sigamos esse padrão. Do 5 ao 11 diz que nós devemos resistir ao pecado. Vamos ver como? Mortificai, pois, vossos membros terrenos. Nos vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cupidez, que é a idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andaste vós quando vivieis entre eles, entre as pessoas que não tinham Jesus no coração. Mas agora, hoje, abandonai tudo isto. Ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente, não mintais uns aos outros, vós vos desvestistes do homem velho com as suas práticas, e vos revestistes. Nós nos vestimos sobre nós a nova vida. A vida de Cristo veio sobre a vida velha e mudou a história. De fato, o nosso espírito, é no nosso espírito que temos a imagem e semelhança de Deus totalmente reconstruída através do sacrifício de Jesus. Mas o nosso corpo, ele se submete. E ele diz, revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. E aí não há mais grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Você pode dizer isso de você mesmo? Cristo é tudo em mim. Ou eu sou tudo o que Cristo deveria ser para esse momento. Estou agindo à altura de tudo o que Cristo conquistou para mim. Andando na plenitude, na abundância de que Cristo conquistou para mim. Eu não estou falando de bens materiais. Bens materiais são consequências da vida espiritual. Primeiro você é, para depois você ter. Aleluia. Do versículo 12 em diante diz que devemos buscar poder, graça e a manifestação das bênçãos espirituais que são manifestas em Cristo. Amado, se você quer ser abençoado todos os dias, procura andar à altura do que Cristo conquistou para você. Se você quer ver a evidência das bênçãos que Cristo providenciou para mim e para você, se nivele a um nível que Deus colocou você em Cristo. Aleluia. Vamos ler. A partir do 12 diz, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de compaixão e de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E se alguém tem motivo de queixa contra outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, ensinai e admoestai-vos uns aos outros, e em ação de graças a Deus, entoem em vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais, e tudo o que fizerdes, de palavra ou ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças a Deus o Pai. Aleluia. Deus é muito bom. Quando nestas coisas nós perseveramos e temos diligência, uma diligência que não se acaba, porque ainda não viu as promessas se cumprirem, porque não viu o efeito ainda. Ei, nós não somos daqueles que vão andar para ver, nós somos daqueles que creem primeiro para ver. Ah, mas se eu não vir nada, se eu não sentir nada, se eu não tocar, ei, você não é Tomé. Você é da fé.
Você foi estabelecido num reino espiritual, onde as coisas naturais se submetem. Como? Pela palavra. Então devemos ter uma diligência com persistência. Porque temos da parte do Senhor a promessa de recebermos. Ah, pastor, mas eu ainda não estou vivendo. Ei, ande, continue, se movimente, porque a sua carreira de fé é que vai trazer para você os resultados que você está esperando. Sabe, eu não me lembro de ninguém nem sequer ter previsto que em 2020 estaríamos praticamente quase no meio do ano em um confinamento social, em um distanciamento social. E sabe, estamos com muitas saudades de muitas pessoas. Mas você que está em casa, você está tendo a oportunidade de se levantar por dentro, de se revestir de novo de Cristo e dizer, ei, não vou ficar para baixo. Eu vou me levantar e vou andar à altura do meu chamamento em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo a carta a Tito, ele diz que nós devemos andar de modo digno. Ande à altura daquilo que Cristo conquistou para você. Não se diminua, não se rebaixe. Nós vamos voltar a ter cultos presenciais, amados. Mas a igreja somos nós. O local de reunião, onde nós vivíamos aqui juntos, adorando ao Senhor, é só um local. Mas o altar de Deus está no seu coração. Aleluia. Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas. No capítulo 11. Falando sobre as promessas que Deus prometeu através de Cristo Jesus. Jesus vem falando do 1 até o 13. Sobre a oração do Pai Nosso, sobre o amigo importuno, sobre a eficácia da oração. Vamos ver primeiro como ele foi que ensinou, como nós devemos chegar ao Pai, como devemos nos aproximar dele em oração. Ele diz, estando em certo lugar orando, ao terminar um dia, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes, quando orardes, dizeis, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair na tentação. E essa é a oração onde a gente está trazendo a vontade de Deus para a terra, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. E Jesus, lidando mais com a situação, ele disse, disse-lhes ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. E ele responder de dentro, não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama, não posso me levantar para dá-los a ti. E Jesus diz, digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por seu amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência. Ele lhe dará tudo daquilo que precisar. E depois ele fala da eficácia da oração, depois que ele dá esse exemplo do amigo insistente. Ele diz no versículo 9, também vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e será aberto. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. E ao que bate, se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez de peixe, lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Aleluia. Glória a Deus. Você entende? A nossa conexão com o Pai está em Cristo Jesus.
O que Cristo pedia, recebia. O que Cristo falava, o Pai ouvia. Mas ele dizia que tudo que ele falava era porque o Pai o ouvia. Então tem uma conexão. Eu e você vivemos essa conexão. Cristo, ele abriu para mim e para você um novo e vivo caminho, que nos dá acesso ao trono da graça, para que no tempo oportuno venhamos a ter socorro. Eu creio que esse é um tempo oportuno da parte do Senhor. Talvez o que eu e você devemos fazer é confiar naquilo que está escrito e viver à altura do que está escrito, porque Cristo já providenciou tudo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Coríntios 12, verso 11. Aleluia. E ele diz que é pelo Espírito, mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Em Efésios 1:3, vem falando desses dons, das dádivas de Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Capítulo 4 de Efésios, versículo 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça tanto como poder disponível, como favor imerecido, pela medida do dom de Cristo. E o versículo 8 diz: por isso que se diz, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deus já nos deu todas as coisas. Aleluia. Deus em Cristo nos alcançou de uma maneira sobrenatural. Nós temos a vida abundante de Deus. E devemos andar à altura do evangelho que Ele nos conquistou. Estamos indo para o final. E eu quero que, de fato, você entenda isso. Jesus conquistou para mim e para você os céus. Ele nos livrou do inferno. Aleluia. Para que reinássemos. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 17. E aí a gente volta para Almeida, revista e atualizada. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amados, que Cristo seja de fato o nosso Rei, que Cristo de fato seja a nossa vida, que consigamos todos os dias agradar ao Pai com aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Não sei quanto tempo mais vamos viver esse tempo de isolamento. Alguns governos estão aumentando esses decretos de isolamento. Alguns estão agora isolando avenidas, fechando situações. Mas nós não vamos nos mover em desobediência, lógico, mas não nos movemos segundo o curso desse mundo. Cristo nos conquistou para uma herança gloriosa. Cristo nos deu uma vida abundante. Não fique no medo. Não se sinta sozinho. De fato, de modo nenhum você está só. Nós estamos juntos.
nós temos a mesma fé, nós temos o mesmo Deus e Pai, e somos um em Cristo Jesus. E amados, eu quero estender aqui, em nome de Jesus, um convite. Liga para mim. Se você está se sentindo só, se você está se sentindo entristecido, se levanta por dentro. Pega teu telefone e entra em contato conosco. Nós estamos entrando em contato com algumas pessoas. E queremos ver você bem. Queremos visitar você. Queremos tocar em você. Ei, mas olha só, vamos fazer isso com prudência. Vamos fazer isso em amor ao Senhor. E lógico, obedecendo às autoridades instituídas por Ele. Porque nenhum homem recebeu autoridade que não venha da parte de Deus. Então seja prudente, mas entenda isso. Seja abundante em Cristo. Se esbalde naquilo que Cristo conquistou para você. Não se deixe ficar preso na sua mente ou no seu ambiente de casa. Se você está sem trabalhar, se você está sem sair à rua. Não fique confinado nas grilhões do inferno. Mas fique grudado em Cristo Jesus. Se revista de Cristo. Todos os dias aproveite esse momento para você ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aproveite esse tempo que você está tendo para se amadurecer no conhecimento da palavra, no manejar bem a palavra da verdade. Seja abençoado na prática da palavra. Seja levantado por dentro para aquilo que Deus quer que você faça. Deus quer que eu e você brilhemos a glória do seu Filho. Manifestemos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Cristo em nós seja de fato o resplandecer com esperança da glória. Em nome de Jesus. Amo vocês. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Pegue essas verdades e diga: Cristo vive abundantemente em mim. Cristo age abundantemente em mim. Flui através de mim o poder de Cristo. Flui através de mim o amor de Cristo. A unção de Cristo me ungiu. E ela me ungiu a pregar as boas novas, a demonstrar como uma testemunha eficaz o poder, a graça e o favor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amados, esse é o momento onde eu e você, mesmo sem música, mesmo sem nenhum instrumento, e era essa a novidade que eu queria dizer para você, nós nesse tempo, por prolongar-se esse período de fechamento, nós estamos reduzindo ao máximo as atividades dentro da igreja, para que não se gere um custo, porque energia elétrica, ar-condicionado, coisas que precisam ser ligadas. E aqui entramos com uma parte do culto, onde eu e você precisamos ser essenciais para a igreja. Nós não estamos nos reunindo, mas o aluguel precisa ser pago, a energia precisa ser paga, as coisas que precisam se manter e ajuda a irmãos. A igreja está se movimentando, amados. Não estamos parados. Por isso nós queremos dizer para você, se mantenha firme e fiel ao propósito que Deus colocou no seu coração, em ser um cooperador com a visão da igreja local, sendo um dizimista fiel, um ofertante fiel. E se você já tem a oportunidade de estar resolvendo suas coisas, nesse momento, eu quero te convidar a ofertar e dizimar ao Senhor aquilo que está proposto no seu coração, porque a palavra diz que aquilo que está proposto no nosso coração, não por necessidade, não com tristeza, mas por que isso ser evitado? Porque Deus ama a quem dá com alegria. E nesse momento eu quero te convidar, mantenha-se firme, mantenha-se fiel. Deus está no controle da sua vida e Ele vai reger da melhor maneira, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Eu quero orar pela sua oferta e seu dízimo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque nesse momento, os amados irmãos estão propondo no seu coração a medida da oferta e devolvendo ao Senhor aquilo que é seu, os seus dízimos, Pai. E eu creio, Senhor, em você tocando homens e mulheres que vão ser abençoados por essa ministração. Que Cristo reine abundantemente em seus corações, em toda a generosidade, e que a ampla suficiência do Senhor os alcance nesse ato, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Te damos graças por cada semente plantada, por cada homem e mulher que manteve-se fiel ao Senhor. E aqueles, Pai, que no momento estão precisando, estão tendo dificuldades, Pai, para cumprir um mandamento simples do Senhor.
Em nome de Jesus eu declaro portas abertas. Novo tempo de abundância. Um tempo de crescimento e rompimento dos grilhões do inferno. Na casa do justo, a prosperidade e a bênção do Senhor repousa sobre a sua casa. Em nome de Jesus te damos graças, Pai. Amém e amém. Aleluia. E aqui vai as nossas considerações finais, amados. Nós estamos encerrando. Creio que essa palavra de Deus alcançou o teu coração. Aleluia. Espero que eu tenha sido o suficiente hábil para te fazer entender. Cristo funciona em você. A unção que está sobre a sua vida, ela quebra todo jugo. E é essa unção que te salvou, que te vai manter salvo e que te vai levar perfeito ao plano perfeito do Pai para a sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado, praticando a palavra. Amém. Shalom.